E, cara, pegando no gancho agora, vamos falar sobre o São Paulo, essa trajetória no São Paulo. Eu tô até puxando aqui os números quando você tava falando, eu acho que são mais de 70 jogos. Sim, Mas, exatamente eu não vou saber dizer, mas são mais de 70 jogos. E você tava no momento do São Paulo, né? Acho que você sobe em 2004, né? Pro profissional, aí joga 2004. Sim. 2005 você tá, talvez, no momento mais vitorioso da história do São Paulo, né? Tirando a Era Tele. Libertadores, Mundial. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória no São Paulo. Como você avalia e o que você pode tirar de ponto positivo disso tudo? Porque, cara, vivenciar um Mundial de Clubes, né? A gente já vai falar sobre resenha e tudo mais, mas vivenciar um Mundial de Clubes, Libertadores, você jogando, entrando nos jogos, e depois você vai pro Juventude, vai muito bem no Juventude. Como que foi? O que o São Paulo representou na sua carreira? O São Paulo representa na minha carreira tudo, né? Hoje eu comento por causa do São Paulo também, né? Vamos lá. Quando você joga num clube como São Paulo e conquista o que foi conquistado naquela época nossa, você muda até seu sobrenome. É o Renan do São Paulo. O Renan campeão mundial. Entendeu? Até seu sobrenome você muda. Você é conhecido de uma forma diferente. Entendeu? E o São Paulo que fez... provavelmente seja um dos maiores anos da história do São Paulo, porque foram 3 títulos. 3 títulos. Teve o Paulista também. Paulista naquele mesmo ano, depois no meio do ano a Libertadores e no final do ano o Mundial. Então, provavelmente foi ali um dos maiores anos da história do São Paulo e que eu tive o prazer de fazer parte. Quem sabe até bastante sorte de estar ali naquele momento certo, na montagem daquele elenco que era muito... Era um elenco muito trabalhador, muito unido. Não tinha um grande craque. Tinha muitos bons jogadores, vários bons jogadores. Tinha um craque no gol, craque goleiro. E um craque goleiro não é só que defendia, ele decidia lá na frente. Fazia gol de falta, de pênalti. Né? Acho que nesse ano, inclusive 2005, o Rogério foi artilheiro da Libertadores. Foi artilheiro da Libertadores, mais de 20 gols, uma parada bizarra, assim. No ano ele fez mais de 20 gols. Na Libertadores, se não me engano, 10. E depois, na semifinal, chega o Amoroso, que daí é um craque. Aí é outro nível, que é a cereja do bolo, né? Quando chega o Amoroso. Mas do resto, Danilo, muito bom jogador. Haja vista a carreira dele. Sim. Júnior, idem. Cicinho, Josué Mineiro. Mas o que fez a gente ser tudo aquilo, o que fez a gente vencer daquela forma, foi o conjunto, time unido. Não foi coisa que você já ouviu muito dentro de vestiário. Não podemos ter vaidade. Quando eu não tô no campo, é como se eu tivesse. Eu tô torcendo pelo cara. A porrada que ele toma, a dor que ele tá sentindo tá doendo em mim. Sabe, a gente tinha muito disso daí. E por isso, na minha opinião, que fez a gente ganhar daquela forma. Sim. Você acha que o ponto crucial do São Paulo, assim, pra ser campeão, falando da Libertadores, queria que você falasse qual jogo que você viu e falou, cara, a gente vai ser campeão. Pode ser até uma derrota. Você olhou e falou, pô, cara, esse jogo aí mostrou que a gente tem condição aqui de ser campeão. E um jogador que você acha que também foi muito importante, que pouca gente fala. Que a gente fala do Amoroso, do Luizão, do Rogério, mas um jogador que você olhou e falou, cara, pouca gente fala desse cara, mas esse cara foi importante. A mudança da chave, assim que eu falei, nós somos campeões, não foi nem um jogo, foi um treino. Foi um treino? Quando o Amoroso chegou. Sério? Primeiro treino dele, primeiro toque na bola, eu falei, não. Eu não mereço estar jogando com esse cara, não. Diferente, né? Completamente. Falei, ganhamos, acabou. Você acha que de inteligência, de forma de... O que você imaginar a respeito de um jogador de futebol? Fala de todas as valências de um bom jogador de futebol, de um craque, um bom não, de um craque. O Amoroso tinha. Era finalizador, ele sabia. Ele sabia pifar, ele sabia fazer assistência, ele cabeceava, ele fazia tudo. Tudo bem. Tudo muito bem. Então, quando o Amoroso chegou, e assim, pra você ter ideia como São Paulo era diferente. Eu tô um dia em casa assistindo aquele jornal da Globo, aquele que é o último lá. Jornal da Noite. Passou tudo na Globo. Tem que ir lá de madrugada. Eu tô assistindo. E amanhã, após o intervalo, o novo jogador de São Paulo. Eu olhei pra televisão e falei, gente, eu jogo no São Paulo.
Como que eu não tô sabendo disso aí ainda? Pra você ver como que o São Paulo fazia os negócios naquela época. Muito fechado. Como São Paulo, o Amoroso entrou no CT, ninguém nem sabia que o São Paulo tinha contratado o Amoroso. Aí falou, o Amoroso apresentado, não sei o que. Eu falei, gente, os caras estão escondendo bem as coisas, porque eu jogo lá e eu não tava... Você tava no elenco, você soube pelo jornal. Eu soube pela televisão. Uhum. Beleza, no dia seguinte a gente vai treinar. Quando começa o treino, fala, não, esse cara é a cereja do bolo. A gente sabia que a gente tinha condição, porque a gente, quando o Amoroso chega é semifinal. Então a gente já tinha passado o Palmeiras com 2 vitórias, tinha passado o Tigres do México. Tigres, né? Isso. Tigres, num atropelo, 4-0 aqui, depois lá nós perdemos 2-1, mas foi a única derrota e assim, já tinha ganho de 4-0 em casa. Aí o Grafite machuca. E quando chega o Amoroso, que fala assim, cara, o time é alinhadinho. Sabe, aquele time certinho, todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Quando entra, o pessoal também mantém o nível, mantém o ritmo. Pô, precisava de uma cereja do bolo, que foi quando o Amoroso chegou. Mesmo a gente jogando a semifinal, que pra mim foi a final, contra o River, pra mim, quem passasse ali era campeão. Ali pra mim era... Mas eu, com a chegada do Amoroso, falei, não, é nosso. E não vou esquecer, o River tinha Galhardo, tinha Mascherano, tinha Marcelo Salas. Era um time top, muito bom, fortíssimo. Sim. Pô, esqueci o nome, até... Acho que ele tava de treinador aqui no Brasil agora, do Atlético Paranaense. Milito, Gabriel? Não. Todo tatuado. O Maxi... Todo tatuado. Qual que é o nome do Atlético Paranaense? É o Maxi alguma coisa, sim. Ele era meia desse time, depois da seleção argentina. Exato. Sim. É tudo jogador da seleção. Sim. Tudo jogador de seleção, é um time muito forte. E quando a gente ganha aqui 2-0 e fomos lá e ganhamos lá, foi a primeira vitória do São Paulo na história em Buenos Aires. Ganhamos de 3-2 deles lá. Sim. Ali, pô, no vestiário, a comemoração era de título. A gente sabia que tinha sido campeão, mas a minha impressão foi num treino. Aí quando você me pergunta de um jogador menos badalado, mas que foi fundamental, eu vou citar 2. Eu vou citar o Souza, que o Cicinho, naquela época, ele tava indo muito pra seleção. Sim. E daí, ou jogava eu, que daí deslocava o Mineiro um pouco pra direita, né, e eu jogava ali, mas depois, que foi o jogo contra o River, o primeiro tempo, daí no intervalo ele me tira e coloca o Souza pra jogar de ala. Sim. E foi uma nova pra posição. Atacar mais. E foi uma nova posição do Souza, e ele foi fundamental. Lá em Buenos Aires jogou muita bola. E o Alex Bruno, zagueiro, né, que falando em técnica, foi um dos melhores zagueiros que eu joguei, tecnicamente falando. Ele tinha uma limitação de velocidade, mas ele compensava com colocação, inteligência, em posição técnica, né? Então são 2 jogadores assim que foram no título menos falados, mas foram muito importantes. O resto, Cicinho, Júnior, Fabão, Lugano. Fabão também é mais falado do que o Alex, tá, mas também foi fundamental. Aí o Josué Mineiro, que pra mim tá entre as 3 maiores duplas da história do São Paulo. 3 maiores duplas da história do São Paulo, junto com Dario e Oscar. Cerezo e Pita na época do... Careca e Miller, na minha opinião. Sabe assim, da história do São Paulo. Era incrível a sintonia dos 2 juntos, sabe? E eu tenho pra mim que o futebol é muito disso. Claro que no final, um vai se destacar um pouquinho mais porque fez um gol, o Mundial, quem fez o gol foi o Mineiro, mas eles se completavam. Pro Mineiro jogar bem, pra cacete, o Josué tinha que estar bem, e vice-versa. E eu vejo isso muito no futebol hoje, né? Pô, o cara que entrar do lado do Alisson hoje, a tendência é que ele jogue bem, porque o Alisson tá muito bem, então ele compõe, ele ocupa muito bem os espaços, então ele potencializa seu jogo. A zaga, mesma coisa, uma dupla de zaga. Quando um zagueiro tá muito bem, vai potencializar o outro. E, enfim, eu vejo isso no futebol. O Gu falou Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez. Na época tava no auge da carreira dele, inclusive. Tava bem pra caramba. Cara, interessante demais ver esse time, que esse time ele foi se moldando ao longo da competição, ao longo do ano, né? Teve 2 técnicos, se eu tô enganado. No começo do ano foi o Leão, né? Começou o ano com o Leão. Com o Leão, né? O título paulista é com ele, com ele, e depois com o Autuori. O Paulo, né? Perfis diferentes? Completamente. Né? Completamente. Como que o elenco ali se moldou a entender e se adaptar? Porque sai de um título com o Leão, né? Que é um perfil autoritário, um pouco diferente. E o Paulo, que é um cara já mais agregador, um pouco diferente. Existiu algum problema no meio disso, desse caminho aí?
de entendimento de jogo, foi muito rápido pra vocês? Não, porque o Paulo é espetacular. Porque o Paulo é aquele treinador que... O que eu mais admiro num treinador, que ele não tem convicção. Ele se adapta à característica dos jogadores. Tanto que quando ele chegou, ele tentou mudar. Tentou fazer 2 linhas de 4 e tal. Só que o time tava moldado, perfeito, pra ser um 3-5-2. Sim. Ele falou, se a gente tiver ganhado 3-5-2, pra mim não tem problema nenhum. Não tem o ego, né? É a minha teoria que é a certa, que nós vamos, não. 3-5-2 tá bom? Vamos ganhar sim e acabou. Entendeu? E isso que pra mim é o... fora o gentleman que ele é, a pessoa espetacular, que ele vai entrar por essa sala aqui, ele vai te cumprimentar, ele vai ali beber água, quando ele voltar, ele vai te cumprimentar de novo. A educação do cara. Entendeu? Então, a questão de deixar o ambiente muito leve, um ambiente de trabalho sempre muito tranquilo, de apoiar sempre o jogador. Com o Paulo, eu fui titular, fui reserva e fui não relacionado. Eu fui as 3 possibilidades para um jogador de futebol, eu fui sob o comando do Paulo. A vez que ele me deu mais atenção é quando eu não era relacionado. Se preocupava mais com você. Sim. Diferente. O professor me chamava na sala dele, abria o computador, Renan, quando a bola tá aqui, ó, você tem que fazer esse movimento aqui, olha o que o Josué fez. Entendeu? Ele faz esse movimento e normalmente jogador que não tá jogando, o que ele tá? Puto. Sim. Jogador quer jogar, pô. Certo? Por que esse cara tá me trazendo aqui pra mostrar que o Josué... É balajuca? O que é? Professor, não me leve a mal, não. Quando eu jogava, você nunca me chamou pra assistir um vídeo desse aí. Ele falou, Renan, preciso te motivar agora. Porque quando você tá jogando, motivação é natural. Olha lá o estádio. A motivação é natural. Eu não preciso ficar falando pra você. Você vai entrar e vai jogar. Só que eu tô te orientando agora, porque daqui a pouco você vai jogar. Você pode ter certeza disso. E eu tô te orientando agora, porque quando você estiver dentro do campo, você não cometeu os erros que você estava cometendo antes. Então, esse profissional, ele é completamente diferente. Normalmente, qual que é o treinador? O cara não tá jogando, pô. Sei lá. Renan, vem aqui. Acabava o treino, vem aqui, vamos fazer uns passos aqui. Posicionava o golzinho, recepção orientada, acerta o golzinho. Recepção orientada, acerta o golzinho. Quando eu não tava jogando, ele não pedia pra eu fazer isso, cara. Tá entendendo ou não?